3 de outubro de 2025, 9 horas e 17. No Mar do Caribe, a 40 quilômetros da costa da Venezuela, o radar acendeu novamente. Um contato rápido, assinatura pequena, sem AIEI, movendo-se a mais de 38 nós e zigue-zagueando como se fosse dono do oceano. No contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos, todos olham para o Centro de Informações de Combate. O operador anuncia, voz firme, sem hesitação. Alvo detectado, CPA inferior a 1 milha náutica, tempo para interceptação 7 minutos. Isso não é um barco de pesca. Barcos de pesca não andam rápido como em rodovias, nem zigue-zagueiam para evitar rastreamento e também não desligam os transponders. A tripulação da ponte sabe exatamente o que está vendo. Uma embarcação de contrabando venezuelana, casco de fibra de vidro, 3 motores de popa, talvez uns 20 metros de comprimento. Para um olho destreinado, parece só mais um GOFAS para a Marinha. É um míssil sem ogiva, rápido o suficiente para diminuir a distância, imprudente o bastante para causar uma colisão. Primeiro protocolo: chamar a embarcação em inglês primeiro, depois em espanhol de forma clara, profissional, repetido 3 vezes em canal aberto. Silêncio. O contrabandista mantém o curso, o rumo permanece constante, os números de interceptação diminuem nessa velocidade. Uma manobra errada significa aço contra fibra de vidro, e claro, o aço sempre vence. Mas a Marinha sabe que não se deve confiar na sorte. As regras de engajamento entram em ação, cada segundo é registrado, avisos são transmitidos, presença é demonstrada. O que era uma apreensão rotineira de drogas está virando algo mais sombrio. Porque isso não era apenas um contrabandista fugindo da lei, era uma confrontação, a um passo imprudente de virar manchete internacional e está prestes a explodir. Esse contato não está diminuindo a velocidade, sua trajetória dança pelo radar, zigue-zagueando com rajadas de aceleração e então quedas repentinas. Táticas clássicas de contrabandista: tornar-se imprevisível, forçar a embarcação perseguidora a recalcular constantemente. Dentro do Centro de Informações de Combate, números rolam pelas telas. Rumo estável, CPA agora é de 6 cabos, velocidade mantida em 38 nós. 6 cabos são pouco mais de meio milha náutica. Isso não é margem de segurança. O destroyer dos Estados Unidos está operando em águas internacionais a 25 milhas da costa. Cada movimento é registrado, cada chamada é gravada. Porque nesses encontros as regras não são apenas diretrizes, elas são munição legal. Quando o incidente virar manchete, a comunicação de ponte a ponte ocorre novamente, agora mais incisiva. Embarcação venezuelana não identificada, você está operando de forma perigosa. Responda imediatamente, sem resposta. Depois, a versão em espanhol é transmitida com a mesma força novamente, nada além do chiado da estática. A tripulação do contratorpedeiro entende o que isso significa. O silêncio no mar não é confusão, é desafio. Eles mudam para a presença. A equipe do convés ocupa postos visíveis. O canhão Mark 45 de 5 polegadas gira levemente para Boreste. Não é uma solução de disparo, mas o suficiente para que, se alguém estiver observando, saiba que ele está alerta. Um RIB da Marinha, barco inflável de casco rígido, está pronto em seus Davids, com o timoneiro e a equipe de abordagem presos e esperando para partir. O contrabandista responde fazendo a pior coisa possível: corta a proa projetada do contratorpedeiro naquela velocidade e o CPA cai perigosamente. CPA, 2 cabos, aproximando. O Sique avisa 2 cabos. Isso é só cerca de 400 jardas no mar. É distância de combate corpo a corpo. O capitão mantém a calma, mantém o curso e registra tudo. Porque se o navio americano desviar agora, entrega para Caracas a história de um destroyer americano desviando de um barco venezuelano. Isso não vai acontecer. Em vez disso, o destroyer passa para o segundo passo, lançar sinais de advertência. Um longo e inconfundível toque da buzina do navio ecoa sobre a água. No convés, as luzes ainda piscam. O contrabandista se recusa a recuar. Para um olho destreinado, parece uma perseguição de gato e rato. Para os profissionais na ponte, este é o ato inicial de um cenário de colisão. A um empurrão de distância da fibra de vidro se estilhaçar contra o aço, o relógio marca o CPA abaixo de 200 jardas. O contrabandista está desafiando o destino e a Marinha dos Estados Unidos bem. Eles estão prestes a responder a esse desafio.
Com lâminas de rotor e precisão de pós-combustão, o Go Fast venezuelano corta a proa do contratorpedeiro, passando a menos de 150 jardas de distância. Agora, para os civis, é só mais uma manobra imprudente em mar aberto, mas para a Marinha isso é uma ameaça direta, porque a essa distância um erro significa desastre. O aço não recua, a fibra de vidro se despedaça e todos na ponte sabem disso. O capitão dá a ordem, lançar o Seahawk, lançar o RHIB, continuar gravando. Na polpa do convés de voo, o MH-60 Seahawk ganha vida com um rugido. As pás do rotor cortam o ar do Caribe, lançando respingos pela popa. A tripulação não está armada para ataque e não precisa estar. A presença aqui é arma. Quando o helicóptero sobe para 200 pés, seu pod FLIR se volta para o contrabandista. Sensores infravermelhos revelam motores quentes, movimentação intensa da tripulação e combustível balançando sob o convés. Cada quadro é carimbado, transmitido, inegável. Então o sinalizador, uma faixa brilhante de magnésio, corta o céu traçando um arco no caminho do contrabandista. A mensagem é impossível de ignorar. Pare agora mesmo. Ainda assim, o Go Fast acelera, seus 3 motores de popa rugem, levantando uma espuma branca explosiva. A velocidade ultrapassa 40 nós. Eles estão fugindo, mas também estão desafiando o destino. O Seahawk intensifica a ação. Um laser verde pulsa 2 vezes pela cabine do contrabandista, não letal, visível e projetado para cegar sensores e forçar a atenção. Não é agressão, mas é o aviso final. Enquanto isso, o contratorpedeiro lança seu RHIB, o barco inflável de casco rígido. O timoneiro faz uma curva brusca, ângulo de interceptação perfeito. Agora é uma armadilha tridimensional. O contratorpedeiro se aproximando com sua massa de aço, o helicóptero circulando acima e o RHIB cortando as ondas. O contrabandista faz outra curva muito fechada a essa velocidade, o casco afunda perigosamente na ondulação por um instante, o barco quase vira, gritos de eco ecoam pelo SIC. Eles estão perdendo o controle, mas conseguem se recuperar por pouco e fazem uma curva aberta, tentando escapar para bombordo. É aí que o RHIB entra em ação. Os motores rugem, a proa salta sobre as ondas, a tripulação pronta para bloquear a passagem acima. O operador de sensores do Seahawk relata que o contato está acelerando e consumindo muito combustível, não conseguindo manter essa velocidade por muito tempo. Isso é uma partida de xadrez a 40 nós, cada manobra mais apertada, cada margem menor. Dentro do destroyer, o oficial de plantão murmura o que todos estão pensando, um movimento errado. E isso não é uma interceptação, é uma colisão. O contrabandista não diminui a velocidade, eles serpenteiam desviando para a esquerda, depois para a direita, mas a Marinha os cercou em todas as rotas. A mudança só diminui a distância, então o momento chega. O contrabandista passa perigosamente perto do RHIB. Respingos atingem os capacetes, o casco de fibra de vidro quase encostando nos tubos de borracha. Um marinheiro grita, mas o timoneiro segue no controle, profissional e firme. O helicóptero faz uma curva baixa, sinalizadores ainda queimando no céu, o contratorpedeiro mantém o curso firme e implacável. A mensagem é clara, você pode correr o quanto quiser. Nós dominamos este oceano e para os contrabandistas tempo, velocidade e combustível estão acabando. 3 de outubro de 2025, o que começou como uma perseguição imprudente, de repente cruza a linha do uso de força letal pelo SIC do destroyer. A chamada é registrada. Embarcação não cooperativa, intenção hostil, presunção de escalada de ROI autorizada. Isso não é mais teatro, meu garoto. Isso é pra valer. O Go Fast venezuelano ignorou todas as chamadas, sinalizadores de advertência e meios não letais de dissuasão. Pior ainda, está manobrando perigosamente perto de ativos dos Estados Unidos, uma quase colisão já ameaçou destruir o RHIB da Marinha. A próxima pode significar baixas americanas, e segundo as regras de engajamento dos Estados Unidos, isso muda tudo. A ordem transmite, limpo para engajar e desabilitar. O Seahawk faz uma curva brusca, câmera fixa na polpa do contrabandista, cada quadro ainda sendo transmitido, cada segundo arquivado. Então, sobre o convés do destroyer, um baque ecoa o lançamento do disparo de precisão. Não é um aviso, não é um blefe, é um ataque cinético de verdade.
O projétil atinge os motores do Go-Fast. Uma explosão de espuma branca acontece. A fibra de vidro se despedaça e fumaça começa a sair, a 40 nós. Esse tipo de impacto não é possível sobreviver. Segundos depois, a embarcação está à deriva. 4 contrabandistas a bordo são mortos. Nenhum sobrevivente visível. O destroyer mantém o curso sem comemoração, sem se exibir, apenas silêncio e registro. Porque para a Marinha isso não é sobre drama, é sobre evidências. Em poucas horas, a Reuters e a Associated Press noticiam o ataque. Washington confirma que uma embarcação de contrabando venezuelana foi destruída em águas internacionais em uma interceptação legítima contra o tráfico, conforme a lei marítima. Aos olhos de Washington, o dia 3 de outubro não foi um acidente, foi uma ação de cumprimento da lei, uma demonstração de ordem e consequências em alto mar. Mas em Caracas, isso foi uma guerra. Declarada ou não, essa guerra é só o começo. O dia 3 de outubro não é um caso isolado. Para entender por que 4 contrabandistas mortos no Caribe são importantes, observe a sequência de eventos que termina aqui. Poucas semanas antes, em 12 de setembro de 2025, aeronaves de patrulha da Marinha dos Estados Unidos rastrearam uma flotilha de golfas venezuelanos ao sul de Porto Rico. Quando as equipes de interceptação se aproximaram, os contrabandistas abriram fogo. A resposta foi rápida. Um ataque de precisão deixou 11 mortos. Washington classificou isso como uma operação de combate ao narcotráfico, enquanto Caracas chamou de assassinato. No mesmo mês, caças venezuelanos Su-30 Flanker sobrevoaram perigosamente baixo um destroyer dos Estados Unidos no Caribe. Não foi um sobrevoo em altitude segura. Não, essas eram aeronaves carregadas para combate passando a menos de 150 metros do mastro. Para a Marinha, aquilo foi mais do que assédio, foi um teste. No fim de setembro, satélites dos Estados Unidos detectaram uma mudança silenciosa, porém clara. Tropas venezuelanas concentradas na costa norte, bunkers reforçados, novas embarcações de patrulha e radares monitorando o espaço aéreo de modos inéditos. Caracas não estava apenas reagindo, eles estavam se preparando. Com o início de outubro, círculos de inteligência se agitam com outro evento. Caças furtivos, F-35, são detectados próximos ao espaço aéreo venezuelano. Oficialmente, Washington nunca confirma suas missões, mas o momento definitivamente não é coincidência. Os Estados Unidos queriam ter olhos e opções caso a situação saísse do controle. Em 1º de outubro, o presidente Trump faz uma declaração que eletriza a narrativa. Ele chama a luta contra os cartéis de narcóticos de um conflito armado, não de crime, não de aplicação da lei, mas de guerra. Essa única frase muda a base legal de todas as operações no Caribe e dá à Marinha uma liberdade de ação maior do que nunca. A divisão doutrinária é clara. Washington enquadra as operações como missões híbridas de aplicação da lei com precisão militar, interdição, apreensão e, se necessário, destruição. Caracas, por outro lado, retrata cada ataque como uma agressão à sua soberania. Para eles não é uma guerra às drogas, é defesa nacional. E quando as narrativas colidem no mar, não se trata apenas de quem dispara o primeiro tiro, mas de quem convence o mundo de que sua versão é a verdade. Olhe mais de perto. E o confronto de 3 de outubro faz parte de um padrão contínuo. Barcos de contrabando venezuelanos geralmente pertencem a redes apoiadas pelo Estado, não são atores aleatórios. A inteligência dos Estados Unidos rastreou fluxos financeiros, suprimentos de combustível e até equipamentos de navegação de nível militar aparecendo nessas embarcações civis. Então, quando um destroyer desativa uma lancha rápida, Washington não está apenas impedindo o tráfico de drogas, está mirando na infraestrutura, sufocando uma economia paralela que financia Caracas. Mas há perigo nessa estratégia. Cada embarcação destruída, cada vida perdida endurece a determinação dos venezuelanos. Cada vez que a Marinha faz cumprir a lei marítima, Caracas chama isso de guerra. A linha entre cartel e Estado fica cada vez mais tênue, e no Caribe, bem, linhas tênues podem afundar navios. Quando o sol se põe em 3 de outubro, o confronto já acabou. O que resta não são apenas destroços flutuando na superfície, é uma onda que se espalha por hemisférios.
Embarcação de contrabando venezuelana afundou. Destruída com sua tripulação desaparecida, o contratorpedeiro dos Estados Unidos segue em frente, inabalável, continuando sua patrulha. Sem danos a relatar, sem feridos, sem hesitação. Para a Marinha, é apenas mais um registro no diário da rotina interminável da fiscalização marítima. Mas as repercussões políticas ecoam mais alto do que os motores. Caracas emite declarações inflamadas denunciando os Estados Unidos por agressão imperialista. A televisão estatal transmite imagens dos destroços, pintando a narrativa de homens inocentes abatidos em águas internacionais. Washington reage com a mesma força, enfatizando provas com registro de horário, respaldo legal e a cadeia ininterrupta de conformidade. Cada chamada de rádio não respondida, cada aviso ignorado, cada medida não letal tentada, o ataque cinético não foi imprudente, foi inevitável. Ainda assim, a guerra nas sombras não é sobre quem está certo, é sobre quem consegue suportar a pressão, e a pressão está aumentando. As defesas costeiras venezuelanas agora estão em alerta máximo. Destroyers dos Estados Unidos continuam patrulhando as aproximações. Aeronaves de vigilância cruzam os céus acima do Caribe, como abutres circulando uma tempestade. A verdade é que 3 de outubro não foi o fim de nada. Foi apenas mais uma rodada em uma disputa onde paciência, postura e poder pesam mais do que aço e pólvora. Porque no mar, a vitória nem sempre é medida pelos navios que você afunda, às vezes é medida pela mensagem que você transmite. E a mensagem no dia 3 de outubro foi cristalina. Chegue perto demais de um destroyer americano e o resultado não deixa dúvidas. Nem para contrabandistas, nem para Caracas, nem para ninguém. Então, o que você acha? A Marinha dos Estados Unidos deveria intensificar os ataques contra barcos de contrabando venezuelanos, ou cada confronto corre o risco de arrastar Washington para uma guerra mais ampla, para a qual ninguém está preparado? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate não é apenas tático, está se tornando global. E olha, obrigado por acompanhar a gente nessa análise dos encontros navais do mundo real. Se você gostou, deixa um like e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a trazer mais histórias marítimas direto para o seu feed. Se quiser ir além, junte-se à frota. Ganhe distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ajude a trazer mais histórias dos oceanos. Clique em Seja Membro no nosso canal e embarque conosco. E lembre-se, aqui fora, hesitar afunda mais rápido do que navios. Te vejo no próximo.